E aí, tudo certo? Vamos pensar numa coisa. O governo, seja ele municipal, estadual ou federal, não age de qualquer jeito, sabia? Existe um verdadeiro manual de instruções, um conjunto de regras de ouro que todo agente público precisa seguir, do presidente ao servidor que atende no balcão. Hoje, a gente vai desvendar esse código, que é a espinha dorsal de como o Estado deve funcionar. E para facilitar a vida, tudo se resume a um acrônimo bem fácil de decorar. LIMP. Pois é, a grande questão é essa. Quais são as regras do jogo para o poder público? E não estamos falando de leis específicas, tipo como construir uma estrada ou como fazer uma licitação. O papo aqui é mais profundo. É sobre a bússola moral, a filosofia que tem que guiar cada decisão, cada ato administrativo. Entender isso é fundamental para a gente saber qual é a nossa relação com o Estado e, principalmente, qual é o limite do poder dele. E a resposta está exatamente aqui, nos princípios administrativos. Pensa neles como se fossem o sistema operacional do governo. Sabe, se o Estado fosse um computador gigante, esses princípios seriam um software que garante que tudo rode direitinho, de forma lógica, sem travar e, claro, de maneira equilibrada. Eles são o código-fonte que orienta tudo, sempre com um único objetivo em mente: o bem-estar da coletividade. Beleza? Então vamos mergulhar de cabeça nisso. O coração de tudo está lá no artigo 37 da nossa Constituição Federal. É lá que estão escritos os 5 mandamentos obrigatórios da administração pública. E são eles que formam o famoso LIMPI. Essa sigla é a base de tudo. Então bora decifrar o que cada uma dessas letras significa. Começando, claro, com o L de legalidade. Esse princípio é talvez a maior garantia que a gente tem contra o abuso de poder. Pensa na legalidade como as correntes que prendem um gigante, que no caso é o Estado. Ela amarra o governo à lei. Isso é uma conquista histórica, contra o poder absoluto dos reis que faziam o que bem entendiam. A legalidade diz para o governo: opa, você não pode fazer o que quer não, você só e unicamente pode fazer aquilo que a lei manda. O Estado não tem vontade própria, ele é um servo da lei. E aqui está o pulo do gato, a diferença que define tudo. A legalidade funciona de 2 maneiras opostas. Para nós, cidadãos, na nossa vida privada, vale a regra da liberdade. Se a lei não proíbe, então está permitido. A gente pode fazer de tudo um pouco. Agora, para a administração pública, a lógica é o exato contrário. É totalmente restritiva. Só é permitido fazer o que a lei expressamente autoriza, ou determina. Ponto. Não tem espaço para improviso. Se não tem uma lei dizendo pode fazer, o gestor público simplesmente não pode. Fim de papo. Seguindo para o I de impessoalidade. Esse aqui é direto e reto. O governo não pode ter favoritos e nem perseguir inimigos. A ação do Estado tem que ser, impessoal. O agente público não pode usar o cargo para beneficiar um amigo ou para prejudicar um adversário. O único foco de qualquer ato administrativo tem que ser o interesse público, o bem comum. A administração deve agir como a deusa da justiça, com uma venda nos olhos, tratando todo mundo da mesma forma. Resumindo, impessoalidade é tratar todo mundo com a mesma régua, buscando o que a gente chama no direito de isonomia. Isso tem uma consequência muito prática que a gente vê no dia a dia. Proíbe a autopromoção com dinheiro público. Sabe aquela placa de obra com a foto e o slogan do político? Então, pela regra da impessoalidade, isso não deveria acontecer. A obra é da sociedade, foi paga com nossos impostos. Não é um feito pessoal do prefeito ou do governador. Esse princípio da impessoalidade se desdobra em algumas ideias-chave. Primeiro, a finalidade. O objetivo é sempre público, nunca privado. Segundo, a igualdade ou isonomia. Regras iguais para todo mundo. O concurso público é o maior exemplo disso. A vaga vai para a pessoa mais qualificada, não para o parente de alguém influente. Terceiro, a já falada proibição da promoção pessoal. E por último, as regras de impedimento e suspeição, que evitam conflitos de interesse. Um fiscal, por exemplo, não pode auditar a empresa do próprio irmão. Parece óbvio, né? E é, graças a esse princípio. Chegamos no M, de moralidade. E aqui, olha, o buraco é um pouco mais embaixo. Porque não basta só seguir o que está escrito na lei friamente. A ação do governo precisa ser decente. E não se trata da moral pessoal de cada um, da religião ou dos costumes. É uma moralidade administrativa, um padrão de honestidade, de boa-fé, de lealdade, que se espera de qualquer um que esteja cuidando do que é de todo mundo. A questão é que a moralidade exige uma conduta ética na gestão pública. Um ato pode até ser legal, tá lá no papel tudo certinho, mas se ele for desonesto, se ele for um jeitinho brasileiro para burlar o espírito da lei, ele pode sim ser anulado. O exemplo mais claro disso é o nepotismo. O Supremo Tribunal Federal, lá na súmula vinculante número 13,
proibiu a contratação de parentes em cargos públicos se baseando diretamente no princípio da moralidade. Isso mostra que a moralidade não é só uma palavra bonita, não. Ela tem força para anular atos do governo. Agora, o P, de publicidade. A melhor imagem para esse princípio é a de uma casa de vidro. O poder público não pode agir no escuro, trancado em salas secretas. A regra geral é que tudo que o governo faz precisa ser divulgado, publicado, escancarado, para que qualquer cidadão possa ver, entender e, claro, fiscalizar. A transparência, à luz do sol, é a regra. O sigilo é a exceção e tem que ser muito, mas muito bem justificado. E aqui tem um detalhe técnico, mas super importante. A publicação de um ato, por exemplo, no Diário Oficial, é o que torna esse ato eficaz, ou seja, é o que faz ele começar a produzir efeitos no mundo real. Pensa assim, uma lei é válida desde que é criada corretamente, mas ela só passa a valer de verdade para a nossa vida depois de publicada, quando todo mundo fica sabendo que ela existe. Claro que essa regra tem exceções, como em casos que envolvem a segurança nacional, investigações policiais ou a intimidade das pessoas. E para fechar o nosso LIMP, a letra E, de eficiência. Esse é o caçula da turma, foi incluído na Constituição só em 1998 por uma emenda constitucional, e a chegada dele representou uma mudança de mentalidade. O governo passou a ser cobrado não apenas para ser legal e moral, mas para ser bom no que faz. Não adianta só seguir o procedimento burocrático, tem que entregar resultado de qualidade para a sociedade. Eficiência, no fim das contas, é buscar o melhor resultado possível com o menor custo e no menor tempo. É o famoso fazer mais com menos. E isso vale tanto para o desempenho do servidor público, que precisa ser produtivo, quanto para a organização do Estado, que tem que ser pensada para não desperdiçar o nosso dinheiro e o nosso tempo. É sobre ter uma gestão de qualidade, com foco no cidadão. Ah, mas se engana quem pensa que acabou. O LMP é só a ponta do iceberg. Além desses 5 princípios escritos, existem outros, tão ou até mais poderosos, que não estão lá listados no artigo 37, mas que são a base de todo o sistema. São os chamados princípios implícitos, as regras não escritas do jogo. E o primeiro deles é, digamos, o chefão de todos os outros, a regra de ouro que justifica a própria existência do Estado, a supremacia do interesse público sobre o particular. A ideia aqui é simples. O bem da coletividade, de todo mundo, vem sempre antes do interesse de uma única pessoa. É por causa desse princípio que o governo tem certos poderes que nós, como indivíduos, não temos. A lógica é a seguinte: se um interesse individual entra em conflito com o interesse de uma cidade inteira, o da cidade prevalece. É isso que permite, por exemplo, que o governo desaproprie um terreno para construir um hospital ou uma escola. Ou, num exemplo mais simples, é o que justifica um semáforo te obrigar a parar, limitando o seu direito de ir e vir em nome da segurança de todos no trânsito. Agora, vamos falar de um verdadeiro superpoder que a administração pública tem, a autotutela. O nome pode parecer estranho, mas a ideia é genial. Significa que o governo tem o poder, e mais do que isso, o dever de corrigir os seus próprios erros, sem precisar que um juiz mande. Ele mesmo pode e deve consertar o que fez de errado. E essa autocorreção acontece de duas maneiras. Se o governo fez algo ilegal, ele tem o dever de anular aquele ato. É como se apertasse um delete, porque um ato ilegal nunca deveria ter existido. Agora, e se o ato era legal, mas com o tempo se mostrou uma má ideia ou deixou de ser útil? Aí o governo pode revogar. Revogar é olhar para frente e mudar de estratégia. Uma coisa é corrigir um erro do passado, outra é fazer uma escolha melhor para o futuro. Isso não é só teoria, não. Está carimbado pelo Supremo Tribunal Federal. A súmula 473 do STF diz exatamente isso. A administração pode anular seus atos ilegais e pode revogar aqueles que não são mais convenientes ou oportunos. Claro, sempre respeitando os direitos de quem já tinha sido beneficiado por aquele ato. É o reconhecimento oficial desse poder-dever de autocorreção do Estado. Ufa! Já vimos um monte de princípios, os escritos e os não escritos. Mas e quando eles entram em conflito? O que acontece quando o princípio da publicidade bate de frente com o da segurança nacional, por exemplo? É aqui que o direito mostra que não é uma ciência exata. É, na verdade, um grande jogo de equilíbrio. Então, a pergunta de $1 milhão é essa. O que acontece quando os princípios colidem? Vamos imaginar a situação. O princípio da publicidade diz divulgue tudo, mas aí vem o interesse da segurança nacional e diz mantenha essa operação militar em sigilo para proteger o país. E aí, um princípio simplesmente apaga o outro? Quem vence essa briga? A resposta é: nenhum vence de forma absoluta.
A solução para esse tipo de impasse é uma técnica chamada ponderação. É como usar uma balança. Não existe um princípio que seja sempre mais importante que o outro. Em cada caso concreto, o juiz ou o gestor público tem que colocar os princípios que estão em conflito nos pratos da balança e analisar qual deles pesa mais naquela situação específica. O objetivo não é esmagar um princípio, mas encontrar uma solução equilibrada, uma harmonia entre eles. E tudo isso nos traz de volta ao nosso papel como cidadãos. Agora que a gente conhece as regras do jogo, qual é a nossa parte nisso tudo? Entender o LMP e todos esses outros princípios não é só matéria de concurso público. É ter nas mãos uma ferramenta poderosa, uma ferramenta para fiscalizar, para cobrar, para exigir que o governo jogue limpo. Então a pergunta que fica no ar é, sabendo de tudo isso, o que cada um de nós pode fazer com esse conhecimento no dia a dia?